realmente muito gratificante. Vamos conversar um pouco sobre essa, a mais nova reforma do Código de Processo Penal, especificamente a Lei 2.403, que entrou em vigor aí em 4 de julho último. Importante dizer sobre essas reformas, até porque eu acho que nós, de uma maneira geral, ou qualquer povo, tem que conhecer um pouco da sua história, tem que conhecer um pouco do seu passado, para, com isso, ter uma consciência e poder ter um futuro melhor. E o nosso passado realmente é colocado debaixo do tapete. Hoje eu estava vindo para cá, vi que a nossa presidente Dilma criou aí a Comissão da Verdade, que eu acho que vai um pouco de encontro com o tema de hoje. Para nós ser noticiado, enfim, ser divulgado quantas pessoas desapareceram, quantas pessoas sofreram com a ditadura, não havia segurança, não havia Estado democrático de direito, e foi um período negro realmente, e não só um período negro no Brasil. Houve um período realmente muito difícil, e que eu vou me referir especificamente à Segunda Guerra Mundial. Na mesma época, no Brasil, na era Vargas, que também teve uma ditadura ferrenha, muita gente sofreu com isso. Então, os senhores imaginam como foi esse período aí do final da década de 30 até o meio aí da década de 40, como as coisas funcionavam. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso Código de Processo Penal é dessa época. Nosso Código de Processo Penal é de 1941. Então, obviamente que, nessa época, os diplomas legais não eram nada garantistas, eram diplomas legais fascistas, Até porque era a época que Hitler expandia na Alemanha, era a época que Mussolini na Itália, e não havia garantia, não existia presunção de inocência. Posso afirmar categoricamente que era presunção de culpabilidade. Não havia uma preocupação com a cautelaridade da prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E a prisão cautelar é exatamente essa, a prisão que ocorre antes do trânsito. E a prisão definitiva é a prisão que ocorre após o trânsito em julgado. Então, em 1988, nossa Constituição encerrou esse período negro de ditadura. Então, a nossa democracia é uma democracia nova. E, em 88, com essa Constituição, nós vivemos aí até pouco tempo esse choque, vamos dizer assim, desse diploma legal fascista para uma Constituição democrática, para uma Constituição aí aberta. Então, são 23 anos de conflito que começa a se mudar, o processo sempre é lento, mas começa aí a ocorrer essa mudança com as alterações do Código de Processo Penal. As alterações já vêm ocorrendo, algumas alterações pontuais, que eu vou só fazer alguns insights aí para os senhores, mas, principalmente, a alteração que ocorreu esse ano, da Lei 12.403, alterou substancialmente a questão da prisão, incluiu medidas cautelares que não existiam no nosso diploma legal, e também no tocante à liberdade provisória. Então, essas foram as mudanças, mas não são só essas. Para voltar um pouco mais atrás, no ano de 2000, o ministro da Justiça, então, José Carlos Dias, criou uma comissão, uma comissão de juristas, para reformar o Código de Processo Penal. Na época, estrategicamente, achou-se por bem o quê? Não fazer uma única reforma para todo o Código. Então, optou-se por fazerem vários projetos de lei para ir mudando em partes, em tópicos, o Código de Processo Penal. Então, por exemplo, já houve as mudanças em 2008 com relação aos procedimentos, procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento sumarício. Já houve mudança com relação às provas, já houve mudanças com relação ao Tribunal do Júri. Dessa mudança, especificamente com relação ao procedimento, que foi uma mudança também muito importante, os senhores vejam que, de 1941 até 2008, o processo penal, quando encerrava-se o inquérito policial e havia o oferecimento da denúncia pelo promotor, o promotor recebendo o inquérito relatado, ele podia rejeitar a denúncia ou oferecê-la. Oferecendo a denúncia e o juiz aceitando
automaticamente aí o réu já era citado para quê? Para comparecer ao fórum para ser interrogado. Então, o interrogatório era o primeiro ato do processo. O réu, quando recebia o oficial de justiça em sua casa, ele já tinha o mandado de citação com a acusação, né, que é a cópia da denúncia, né, contendo aí aonde aconteceu o crime, né, qual o local, em que horas, quais as circunstâncias, quem cometeu, né, e qual o crime que ele vai responder. Então, a denúncia já vinha com a denúncia automaticamente para o réu já ser interrogado. Então, o interrogatório era o primeiro ato do processo. Então, o réu chegava para ser interrogado e, até 2001, o advogado não participava, era um ato inquisitivo. Já era o início do processo, mas já era um ato inquisitivo, já vendo que não havia essas garantias, né, que eu disse inicialmente. Então, em cima disso, essa alteração de lei agora, após 2008, o interrogatório passa a ser o último ato do processo. Isso é muito importante, porque o réu tem condição de verificar toda a prova que foi produzida contra si, tem condição de saber todo o conteúdo probatório, para aí sim dar a sua versão sobre os fatos. Aí a importância dessa alteração. Importante ainda que o advogado, após a colheita de todas as oitivas, o advogado tem a possibilidade de conversar com o réu antes do seu interrogatório, ainda para instruí-lo. Então, essa aí é uma mudança significativa, adequando aí a nossa Constituição ao Código de Processo Penal. Outras mudanças aconteceram. Óbvio que aqui não é o tópico, essas mudanças específicas, mas que sirva de reflexão para ter uma visão um pouco mais ampla. Passou-se também a primar pelo quê? Pela celeridade processual. Antes você tinha 3 audiências, às vezes, ou 4 audiências para se encerrar um processo criminal, e agora a audiência é una, para fazer aí uma analogia com a Justiça do Trabalho, é uma audiência em que todos os atos são praticados no mesmo dia. Então, a vítima é ouvida, as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e o interrogatório do réu. Tudo é feito no mesmo dia. E, ao final, antes, né, de 41 até 2008, as alegações finais eram por escrito. Hoje, né, você tem que ter as alegações finais aí, os debates orais, ao final da audiência. Ao término da audiência, tem os debates. Então, é o princípio da oralidade. O processo é mais rápido e isso aí exige dos profissionais um profissionalismo maior, porque é diferente de você ir até o fórum, pegar o processo, colocar debaixo do braço, ir até o seu escritório, fazer as alegações finais no seu computador, tomando seu café, podendo estudar e podendo analisar o que o promotor disse. Hoje já não tem mais isso. O advogado tem que chegar preparado, porque ali é na hora. Acabaram aí todos os depoimentos, o réu foi interrogado, o promotor vai ter 20 minutos para debater, o advogado 20 minutos e em seguida já sai a sentença. Então, foram mudanças boas, mas que exigem também dos profissionais aí uma dedicação, né, um estudo mais aprofundado, né? Cada vez mais é necessário que você se especialize naquilo que você faz, até para você poder prestar um serviço aí de qualidade. O Tribunal do Júri também teve mudanças nessa mesmo sentido, mudou-se aí os debates de 2 horas para 1h30, não existe mais o antigo libelo crime acusatório. E outra mudança substancial que ocorreu, isso em 1996, que foi uma das primeiras, é a questão da revelia. Até então, o réu poderia ser julgado à revelia e condenado. Existia um problema muito grande daquelas pessoas que perdiam o RG, esse RG era usado indevidamente para cometer algum delito, e aí o cidadão só ia saber depois a repercussão quando ele teve conhecimento que tinha essa condenação contra si, né, com repercussões drásticas, o que gerou uma avalanche de processo de revisão criminal para resolver essa questão. Então, em 96, corrigiu-se isso, alterando o artigo 366 do Código de Processo Penal. Então, agora, se o réu não é localizado, citado por edital, o processo é suspenso, mas também não corre o prazo prescricional. O que pode acontecer é o seguinte, o que se deve fazer na minha ótica, a partir do momento que o réu não é localizado e já tem as testemunhas arroladas na denúncia, você pode fazer uma audiência de produção antecipada de prova. Ouve-se as testemunhas para a prova não se perder no tempo. Então, ouve-se as testemunhas, as provas já vai ficar no processo, e aí tem que aguardar o trâmite natural
do réu ser localizado para aí sim ser processado. Então, são mudanças, algumas mudanças pontuais que já vinham ocorrendo, que eram necessárias, mas de 2008 para cá foram as mudanças mais substanciais e, com certeza, a maior delas é essa Lei 12.403, que nós vamos falar sobre ela. Um dos motes principais dessa lei é tentar, ainda que seja de uma maneira indireta, resolver ou melhorar a situação do sistema penitenciário. A situação do sistema penitenciário também não é tratada da maneira adequada. O problema vem se agravando de uma maneira muito grande. Para os senhores terem ideia, dados fornecidos pelo CNJ, em dezembro de 2010, nós tínhamos 500 mil presos no Brasil e mais 500 mil mandados de prisão a serem cumpridos. Então, o Brasil, aí, muitos dizem que é o país da impunidade, mas é o quarto país do mundo que mais tem presos, ou que mais efetua prisões. Só ficamos atrás daí da Rússia, da China e dos Estados Unidos. Então, os senhores vejam o problema. E o problema maior não é só essa quantidade de presos. O problema maior é que, pasmem, desse universo de 500 mil, mais de 230 mil são presos cautelares. São presos que não têm contra si ainda uma sentença penal condenatória definitiva. Ainda nós vivemos na cultura antiga, na cultura ultrapassada, e não se respeitar o que determina a Constituição, que é a presunção de inocência. Óbvio que nada é definitivo, né? Sempre nós temos que analisar caso a caso, estou falando em maneira genérica. Então, só para dar um dado aí de cunho prático, o CNJ está realizando um mutirão carcerário no Estado de São Paulo. Isso já está sendo feito no Brasil inteiro, e aqui no Estado de São Paulo, desde julho, vieram funcionários aí do CNJ para cá, estão fisicamente instalados no Fórum Criminal da Barra Funda, no subsolo, 20 funcionários, juízes que fazem revezamento, porque são de outros estados, enfim, e vão revisar todos os processos de execução de réu presos do Estado. São 96 mil no total. Dividiram aí em polos, vão ficar em São Paulo, depois vão para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto e para a região de Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, que é o maior polo penitenciário da América Latina. E nos outros estados, as varas comuns, as varas criminais, também serviram como análise do mutirão. Aqui, como coincidiu com a entrada em vigor da lei, achou-se por bem que a lei já iria cumprir isso e, automaticamente, você poderia focar mais nos processos de execução. E um dado importante também é o seguinte, desses 500 mil presos que eu disse, 1/3 está no Estado de São Paulo. Então, a questão, o volume, né, de presos no Estado de São Paulo realmente é muito grande. No início desse mutirão, só para dar um dado para os senhores, 4 mil processos foram analisados aqui, processos aqui de São Paulo. O que foi constatado, que o doutor Luciano Lozecan, que é o juiz designado pelo CNJ para isso, o que foi constatado nesses 4 mil processos? Primeiro, vários funcionários tiveram um problema respiratório, porque os processos estavam até com mofo, estavam largados, né? E só para ver qual a atenção que o Tribunal de Justiça dá, não só o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dá para o preso ou para o sistema carcerário ou para o processo de execução. Dos 4 mil processos analisados, foram concedidos 1.000 benefícios. Então, os senhores vejam aí a gravidade disso, 1.000 benefícios. Então, foram progressões de regime, livramento condicional e até alvará de soltura, que já deveriam ter sido expedidos há mais de 2 anos. Tiveram casos desses, que a gente, às vezes, são réus que não têm aí um atendimento adequado. E você diz, o problema é do sistema penitenciário só? Não é. O sistema penitenciário paulista cresceu muito. Do final dos anos 80 para cá, nos anos 80 nós tínhamos 15 unidades prisionais, hoje nós temos 113. Tem estrutura, o problema é que o volume massificou tanto a prisão que fica difícil você enxergar a estrutura, como fica difícil enxergar, por exemplo, o trabalho da FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Preso, que tem 270 advogados, que mantém 107 escolas em presídios, que remunera presos para dar aula para os outros presos. Que é isso que tem que ser feito, a ressocialização que é importante.
O camarada é preso, o cidadão é preso, ele tem que simplesmente ter cerceada só a sua liberdade. E, na realidade, o que a gente encontra não é isso, né? A gente bem intencionada, mas, infelizmente, não tem como comportar, né, esse problema de massa que nós vivemos. Então, a lei, como eu disse, vem também para regularizar isso, para tentar resolver esse problema das prisões cautelares em avalanche, para tentar resolver isso. Mas essa lei cria o quê? Falei do sistema penitenciário, mas uma grande criação da lei, ou a principal criação da lei, foram as medidas cautelares. As medidas cautelares vieram para suprir uma lacuna que o nosso sistema, que nós podemos chamar de binômio ou de bipolar, o juiz também não tinha condição, ele não tinha alternativa. Ou você prende, ou você solta. Então, criou-se aí a cultura da prisão, por isso o volume muito grande de prisão. Você não tinha uma alternativa. Essa medida cautelar criada com a Lei 2.403 vem cumprir essa lacuna. Então, são medidas alternativas à pena de prisão. É uma maneira do juiz não ter que deixar o indiciado preso, não ter que deixar o réu preso, mas, ao mesmo tempo, ter condição de fiscalizar ou ter condição aí de impor determinadas condições a serem cumpridas. Que, se não forem cumpridas, aí sim vai ser o caso de prisão preventiva. A prisão preventiva, com a entrada da nova lei, é medida de última ratio, é a última medida a ser tomada. As medidas cautelares que nós vamos falar sobre elas, em caso de descumprimento dessas medidas, não é o caso de você aplicar, automaticamente decretar prisão preventiva. Você tem que substituir essa medida, você tem que incluir outra medida, mas a decretação da prisão preventiva passa a ser a última solução. Pode ser decretada, em determinados casos tem que ser decretado. Mas vamos ver se com isso a gente resolve, principalmente adequa aí a questão de manter-se um réu preso, mesmo sem uma condenação definitiva. Essa lei trouxe aí alteração, são 32 artigos alterados e um artigo incluído, que é o artigo 289-A, que é um artigo que cria um registro de mandado de prisão de um Banco Nacional do CNJ. Ainda está em fase de implementação, mas acho que é uma criação também salutar, acho importante que se tenha um sistema integrado de dados, até para melhorar o sistema. Esses 220 mil presos que eu mencionei, que estão presos aí cautelarmente, o grande problema que você tem de cunho prático, vou dar um exemplo que não era... É corriqueiro, vamos dizer assim, depois o professor Reinaldo vai até, se puder, falar alguma coisa sobre isso, mas é o seguinte, o cliente chega no escritório com um caso de furto, de receptação, de homicídio culposo, de porte de arma, de disparo de arma de fogo, dentre alguns delitos. Esses delitos que eu estou elencando, nenhum deles tem uma pena superior a 4 anos. Esses delitos, era comum o réu responder o processo preso, ou, num período do inquérito, o indiciado permanecer preso, ou, às vezes mesmo, o inquérito inteiro e o processo inteiro. Qual que é o contrassenso que existia? Você, durante o período de prova, durante o período que está se discutindo a culpabilidade, você mantém o réu preso. E quando sai a sentença condenatória, o juiz, no próprio corpo da sentença, ele condena, mas automaticamente aplica o artigo 44 do Código Penal, substituindo a pena por uma pena restritiva de direitos. Então, qual o sentido de você manter um réu preso durante o processo, enquanto está discutindo a culpa, se ao final ele não vai ser submetido à prisão? Na minha ótica, não tem sentido. Eu acho que isso é uma grande reparação, uma grande correção que a lei fez. Se ao término do processo você não vai cumprir prisão, não tem sentido que você cumpra antecipadamente. E se você cumprir antecipadamente, o Estado nada vai fazer para reparar esse dano, que, a meu ver, é terrível. Então, a lei corrigiu isso e calculo que, com isso, também o sistema carcerário vai melhorar, vamos dizer assim.
Com relação à prisão processual, também, principalmente para os estudantes, melhorou muito pelo seguinte, agora não tem mais tanta confusão. Prisão são duas, é a preventiva e a temporária. Preventiva e temporária, são essas duas prisões. Facilitou-se muito. Eu já ouvi até professores dizendo que a prisão em flagrante não existe mais. Não é verdade que a prisão em flagrante não existe mais. A prisão em flagrante continua existindo, só que, a partir do momento que o réu é preso em flagrante e em 24 horas o juiz de direito é comunicado, quando ele recebe esse flagrante, ou ele relaxa, ou automaticamente ele converte em prisão preventiva. Então, na realidade, a duração do flagrante é nessa, mas não que não exista, tanto que ele está sendo confeccionado aí diariamente. Com relação à prisão em flagrante, antigamente não havia comunicação do flagrante à defensoria. A comunicação do flagrante era só realizada ao juiz de direito. Em 2008 fizeram uma alteração para incluir a defensoria. Então, quando tem o flagrante e o réu na delegacia não constituiu advogado, ele não teve nenhum advogado para ele assistir, essa comunicação da prisão vai tanto para o juiz quanto para a defensoria. Com a 12.403, incluiu-se nesse rol o Ministério Público também. Então, o Ministério Público também recebe um ofício, recebe uma comunicação de que houve essa prisão em flagrante. E outra mudança substancial na lei é com relação à liberdade provisória, que antigamente tinha que ser requerida pelos advogados. O advogado requeria a liberdade provisória. Hoje, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, ou ele relaxa, como eu disse, ou ele converte em preventiva, ou ele, de ofício, já concede a liberdade provisória. Então, não existe mais a necessidade dela ser requerida. Até porque tem muitos casos que era caso de soltura, e, com isso, indiretamente, você faz com que o indiciado fique indevidamente preso por tanto tempo e, às vezes, por não ter assistência. Então, também, essa é uma mudança. Com relação à prisão preventiva, os requisitos permanecem os mesmos, né, que é para manutenção da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Sempre que se decreta uma prisão preventiva, sempre tem que ser fundamentada aí. Os requisitos, os fundamentos para a prisão preventiva são esses. A alteração com relação a essa lei. A prisão preventiva só cabe para os crimes que têm uma pena não superior a 4 anos. Menos de 4 anos, não cabe prisão preventiva. Aí é o caso de se conceder a liberdade provisória, ou enfim, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Quando também cabe a prisão preventiva? Quando o indiciado ou acusado já tem uma condenação definitiva com trânsito em julgado. Ou quando o crime envolver violência contra a mulher, contra idoso, contra deficiente e contra enfermo. Então, nesses casos, não é aplicável essa lei, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha não tem, não sei até que ponto isso é tão certo assim, eu até acho que o problema da violência contra a mulher é um problema gravíssimo, tem que ser combatido com dureza, com rigor. Mas, a partir do momento que você não faz isso, eu vou dar um exemplo de ordem prática. Eu ontem estou com um caso com um cliente preso por ameaça. Não cumpriu a medida protetiva imposta pelo juiz de direito, uma Lei Maria da Penha, e está preso por um delito de ameaça. Que tem uma pena, que é uma pena de até 1 ano. É uma transação penal. Você vai lá, você vai pagar R$500 e vai. Mas como a Lei Maria da Penha não entra nesse mérito, então está aí o indiciado preso por ameaça, não tem curso superior, está no CDP 3, e aqueles que estão presos em decorrência da Lei Maria da Penha ficam juntos com aqueles que respondem por crime sexual no CDP 3 de Pinheiros. Então, são problemas que ocorrem, que é difícil você, quando tem esses problemas pontuais, sempre vão ocorrer. Também, enfermo, para garantir a execução das medidas protetivas. O que não tinha também, anteriormente, era prisão domiciliar. A nova lei traz essa previsão agora, é possível a prisão domiciliar, que ela só vai ser autorizada com ordem judicial e também em casos expressos que já está definido. Se o réu
tiver mais de 80 anos, se o réu estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, se a ré for gestante no 7º mês, ou tiver de 7º mês para frente, eu tiver risco nessa gravidez, ou se o réu ou se a ré forem indispensáveis aí para cuidados de menores de 7 anos. Isso aí são requisitos para se pedir essa prisão domiciliar. Importante salientar o quê? Só o juiz pode conceder essa prisão e ela tem que ser sempre comprovada por prova idônea. Tem que se juntar, não adianta simplesmente você requerer. Esses requisitos assim têm que serem comprovados com prova idônea. As medidas cautelares, que é a grande mudança que eu disse para os senhores, para ser aplicada tem que ver sempre a necessidade da aplicação da cautelar para garantir tanto o curso do inquérito ou do processo. Importante que essa medida seja adequada ao crime, adequada à gravidade do crime, adequada às condições pessoais do réu. Então, você aplica uma medida cautelar, ela tem que se adequar a essas questões. E mais, essa medida cautelar pode ser aplicada isoladamente ou pode ser aplicada cumulativamente. São um rol aí de 11 medidas que eu vou descrever aqui para os senhores, e o juiz pode aplicar cumulativamente as medidas cautelares ou pode isoladamente. Pode conceder a liberdade e aplicar a medida cautelar e pode também aplicar a medida cautelar juntamente com a fiança, que também está no rol. Então, a fiança também, que estava meio esquecida, volta com grande força. Essas medidas podem ser aplicadas pelo juiz de direito, mas o juiz, sempre que possível, sempre que não houver uma gravidade, uma urgência, ele vai sempre dar a possibilidade, né, respeitando o princípio do contraditório, que as partes se manifestem antes da decretação. Se não houver, se houver urgência, aí sim ela vai ser decretada de pronto. Caso contrário, ele pode simplesmente intimar a parte para que ela se manifeste com relação a isso. Como, por exemplo, tem um caso de um deputado que se envolveu em homicídio doloso, homicídio culposo no trânsito, e no estado do Paraná. Quando entrou em vigor essa lei, o assistente de acusação, que está aí defendendo os interesses da família da vítima, ele entrou com um pedido para que o deputado entregasse o passaporte dele para que ele não fuja do país, que também é uma das medidas cautelares. E o juiz deu essa possibilidade de manifestação, mas acolheu a medida cautelar e pediu para que o deputado entregasse aí o seu passaporte. Com relação a ser aplicada a medida cautelar isoladamente ou cumulativamente, para fazer para dar um exemplo para os senhores, no caso do homicídio no trânsito, enquadrado como homicídio doloso, do caso da Porsche, que ocorreu no Itaim, teve uma advogada nova, infelizmente, que foi vitimada fatalmente, nesse caso, foram aplicadas 6 medidas cautelares. Então, são 6 medidas cautelares que foram aplicadas nesse caso, juntamente com a fiança no valor de R$300 mil. Então, quais são essas medidas cautelares aí para elencar para os senhores? A primeira é o comparecimento mensal no fórum para justificar as atividades. Essa medida cautelar ela é igual à questão do aplicado no artigo 89 da Lei 9.099. É a questão de você ir ao fórum mensalmente para justificar suas atividades e tal. Então, essa seria uma medida cautelar, mas no caso da 9.099 já é praticamente encerrando o processo. Aqui é uma condição que o indiciado teria que cumprir logo no início, né, na medida que essa cautelar fosse decretada. Outra cautelar, proibir o indiciado ou acusado de frequentar determinados lugares, como bares e restaurantes, para evitar riscos de novas infrações. Muito importante essa medida cautelar, que pode também ser representada pelo delegado. Acho que é uma importância muito grande que o delegado possa fazer isso. Que ele possa, no decorrer do inquérito, para evitar a ocorrência de nova infração, pedir para essa medida ser decretada. Então, existe a possibilidade, tanto do advogado, do promotor, requerer a medida cautelar, como o delegado também pode representar em qualquer momento por essa medida também.
Outra medida cautelar, proibir-se de ausentar-se da comarca. Então, enquanto o processo não for definido, o réu não pode ausentar-se da comarca que reside sem prévia comunicação ao juízo. Suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira. Também durante, né, até para que não haja um receio da ocorrência de novas infrações. É mais uma medida cautelar que também foi incluída. O monitoramento eletrônico, que eu acho muito importante também que ocorra. E tem a questão, que é inovadora, desde que o indiciado ou réu comprove que ele tem residência fixa e que ele tem um trabalho fixo, ele pode trabalhar durante o dia e ficar recolhido durante a noite, durante os dias de folga e durante o final de semana. O problema que alguns dos senhores devem ter pensado, mas como que vão fiscalizar isso? Como que você sabe que ele vai trabalhar, voltar para casa, não vai sair nos finais de semana? É muito difícil fazer essa fiscalização. Tanto que, por exemplo, em Caraguatatuba, os juízes não estão aplicando as cautelares justamente por dizer, não temos como fiscalizar. Até entendo, né, o que o juiz de direito faça pelo ponto de vista prático. Agora, está descumprindo o Código de Processo Penal. Os advogados não podem permitir isso. Mas, para vocês verem a gravidade, descumpre e diz, não temos como fiscalizar. Talvez o monitoramento eletrônico venha para resolver isso. Talvez o monitoramento eletrônico facilite essa fiscalização. Mas também o monitoramento está dependendo aí também de se tornar definitivo aí por via purgal, né? Por uma lei específica. A fiança também está prevista e ela pode ser aplicada em qualquer momento. Pode ser aplicada em conjunto, como eu disse para os senhores, até dei o exemplo aí prático do caso da Porsche. E ela é feita primordialmente para garantir que o réu compareça a todos os atos do processo. Isso é um motivo importante, para assegurar o comparecimento do réu, para evitar a obstrução processual, né, o andamento, e também para que sejam pagas as custas processuais, as despesas processuais. Isso vai servir para isso, e fundamentalmente, que é muito importante, para reparar o dano da vítima, ainda que não seja totalmente, mas serve também para reparar o dano da vítima. Na delegacia de polícia, os delegados vão poder aplicar a fiança, desde que o crime não ultrapasse, a pena do crime não seja superior a 4 anos, como eu disse, com relação à prisão preventiva, e vai ser aplicado. Então, o delegado, desde que o crime não tenha uma pena superior a 4 anos, ele não pode prender. Ele tem que aplicar a fiança de 1 a 100 salários mínimos. De 1 a 100 salários mínimos ele tem que aplicar. O problema é que você não tem aí uma padronização de valor, você tem uma margem muito grande de 1 a 100, e aí o grande problema é que você precisa de um bom senso muito grande da autoridade, né, de razoabilidade, aí, principalmente de proporcionalidade. Você tem que aplicar uma fiança levando em consideração o crime, como eu disse anteriormente, e também ver a condição financeira do indiciado. Para dar alguns exemplos, no começo da lei foi muito complicado, ninguém estava se ajeitando muito. Acredito que agora, com o passar dos meses, as coisas estão começando a se acomodar. Mas teve um caso de furto na região do 78DP, região dos Jardins, que uma senhora foi pega furtando 5 quilos de carne e foi aplicada uma fiança de R$5.000. Então, quem está furtando 5 quilos de carne não tem condição de pagar R$5.000 de fiança. E o que acontece? Automaticamente, não tendo condição de pagar a fiança, fica presa. O que não deixa de ser um contrassenso, que não vai de encontro o que a lei prega, mas, por outro lado, anteriormente, poderia ficar preso até o processo. Agora, em 48 horas, o juiz decide sobre isso. Então, a vantagem aí é que a prisão pode não... Essa prisão injusta, na realidade, pode não durar tanto tempo.
Nos casos em que a pena for superior a 4 anos, o delegado não pode aplicar fiança. É vedada a fiança para esse tipo de crime, assim como é vedada o rol dos crimes que também já estão previstos na Constituição Federal, como o racismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecente, né, e os crimes hediondos. Então, não se aplica a fiança nesses tipos de crime, não se aplica a fiança também aos que já tiverem quebrado a fiança no mesmo processo. Quebrou a fiança uma vez, não tem condição de ser concedida novamente. Passou de 4 anos, cabe a fiança? Cabe a fiança, só que aí tem que ser solicitada para o juiz, que vai decidir em 48 horas. Então, tem lá o cliente dos senhores e das senhoras foi detido com um crime que tem uma pena maior a 4 anos, maior que 4 anos sua previsão, pode-se pedir a decretação da fiança para o juiz. Aí o juiz vai, qual o norte de valores? Aí vai de 10 a 200 salários mínimos, o que a fiança vai ser arbitrada. Como no próprio exemplo da Porsche, como foi enquadrado como homicídio doloso, foi a juíza do 5º Tribunal do Júri que decretou, de R$300 mil. 10 a 200 salários mínimos, é um valor alto, né? E aí você pega, na própria lei está expresso o seguinte: dependendo da condição econômica, o juiz pode reduzir a fiança em 2/3, pode dispensar a fiança, e aí a grande inovação, pode aumentar em 1000 vezes. Então, você chega a 200 salários mínimos, você pode aumentar em 1000 vezes. Isso aí, sobremaneira, vai ser muito aplicado nos casos de crimes financeiros, crimes de colarinho branco, e etc. E também, dependendo da condição, desde que haja proporcionalidade, vai ser muito bom. Ela pode ser prestada, a fiança, até o final do trânsito em julgado. Então, enquanto não houver o trânsito em julgado, ela pode ser solicitada. Também pode ser dada como garantia objetos de valor, que serão avaliados e serão leiloados. Então, a fiança pode ser paga também com esses objetos de valor. E a fiança, nos casos dos crimes e até 4 anos, ela é paga diretamente na delegacia. Então, é uma informação de cunho prático. Então, está lá o cliente de vocês detido, esse pagamento vai ser feito na delegacia. Então, é importante que, na hora que você perceba que vai ser o caso de fiança, que já ligue para parentes ou ligue para aqueles que tenham condição de socorrer para providenciar os valores, que nem sempre é fácil. Hoje em dia, com o problema que você tem em banco de sacar dinheiro ou de volume de dinheiro para sair de banco, nem sempre você consegue. E às vezes, estranhamente, acontece sempre sexta-feira, 4 da tarde, entendeu? Aquela hora fácil para você resolver o problema. E o problema é que também, com o passar do tempo, com esses valores altos, que a delegacia não seja alvo também aí de assalto, né? Que parece até uma aberração, mas tem lá o seu sentido. Então, o dinheiro da fiança vai servir para pagar as custas processuais, vai servir para pagar a indenização para a vítima, né? E se o réu for absolvido, esse valor da fiança vai ser devolvido atualizado, né, obviamente. Quais os casos de quebra de fiança? Quando o réu for intimado para comparecer a qualquer ato do processo e deixa de comparecer, é motivo de quebra de fiança. Quando ele deliberadamente pratica ato de obstrução ao processo, é motivo de quebra de fiança. E uma vez quebrada, nesse processo não tem como requerer novamente. Se você descumprir uma medida cautelar que foi cumulada à fiança, também é caso de quebra de fiança. Se resistir injustificadamente a uma ordem judicial, da mesma forma. Ou se praticar uma nova infração dolosa. A quebra da fiança o que importará a quebra da fiança? Se o réu for intimado para comparecer ao fórum, para chegar para uma audiência, ele não for, se não comparecer e não justificar adequadamente por que não compareceu, ele perde metade do valor dado da fiança. Então, o caso aí de R$300 mil, não compareceu na audiência, já perdeu R$150 mil.
Então, certamente vai servir também para que ele vá às audiências e que assim os processos não fiquem parados. Se, ao final do processo, se ele for condenado e não comparecer na vara de execução para iniciar o cumprimento da pena, perde a fiança toda. Toda. Perde a fiança toda, sem direito a nenhum tipo de devolução. Pagou-se as despesas processuais, indenizou a vítima, se sobrar algum valor, esse valor vai ser destinado para o Fundo Penitenciário. Fundo Penitenciário Nacional. As mudanças, obviamente, que não dá... Qualquer um, tem alguns temas aqui que são só as cautelares ou só a fiança. Como o tema é um pouco amplo e eu fiz questão de dar uma abordagem um pouco maior, né, não dá para se aprofundar muito, né? A gente mais ou menos faz um leque do que aconteceu, né? Mas eu acho que as medidas foram muito boas, né? As medidas são bem-vindas, desde que sejam aplicadas aí com bom senso, com proporcionalidade. Devagarzinho as coisas vão se adaptando. O que eu digo para os senhores ainda com relação ao valor aí de até 1000 vezes, né? Tem um caso em Campinas de lavagem de dinheiro, que a magistrada aplicou uma fiança de 10.900.000 reais. Um processo de lavagem de dinheiro. O advogado entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça, caiu na 15ª Câmara Criminal, a liminar foi concedida e um dos argumentos do advogado era o seguinte, que no caso do presidente do FMI, do Dominique Strauss-Kahn, foi aplicada uma pena de $1 milhão. E aqui, nesse caso, a pena era de $7 milhões. Foi concedida a liminar, o habeas corpus ainda não foi julgado, mas, senhores, vejam quanta discussão vai ter em torno dessa lei com relação a esses valores aplicados. O Sergipe, logo no início da lei, né, Rui, esse caso é emblemático, o réu estava passando por um comando, né, ainda não era réu, é agora, estava passando por um comando, e foi abordado e, em revista pessoal, foi localizada uma arma de fogo. Então, foi levado até a delegacia, conduzido para ser autuado aí por porte ilegal de arma. Na revista pessoal, foi achar uma foto. E aí, os investigadores apertam daqui, conversa dali e tal, conseguiram a confissão dele de que, na realidade, ele era matador de aluguel e estava indo matar essa pessoa. Que nasceu de novo, né? Que, graças a esse comando, nasceu de novo. E aí foi para a delegacia, mas óbvio que esse homicídio não pode ser nem atos preparatórios não ocorreram, ele tem que ser punido pelo porte ilegal de arma. A fiança aplicada pela magistrada foi de R$54 milhões. Eu tenho essa decisão. Né? É uma decisão interlocutória. Me permita, ele falou aqui, o porte de arma, só para relembrar o que o doutor Marcelo já falou, é um crime apenado com máximo 4 anos, né? Não chega a 4 anos. O quê? O crime de porte de arma não chega a 4 anos. Então o delegado deveria arbitrar a fiança na delegacia. Ele lavrou o flagrante e mandou para fora. Sob esta alegação, eu tenho a decisão. Eu recebi, na época, foi logo que a lei foi editada. E eu só tenho essa decisão por força que me permita a falta de modéstia. Okay. Eu faço parte também eu sou conselheiro do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. E a juíza lá fez uma matemática, tal, deu 54 milhões de reais, gente. É uma mega cena acumuladíssima. Por um ato, por uma infração que estava ainda na órbita da cogitação. Né? Um ato que era cogitado, por suposição ele iria matar aquela pessoa. Só isso, só para, né, ilustrar aqui a brilhante manifestação do Dr. Marcelo. Então, na realidade, o grande problema é isso, a lei é boa, a lei traz mudanças necessárias, traz, adequa ao Código de Processo Penal, que era fascista, a Constituição Federal moderna de 88, adequa. É bem-vinda? É. Só que o problema não são as leis, é quem aplica. Aí a gente entra na discussão de vocação, a gente entra na questão de proporcionalidade, de razoabilidade, que parece ser muito simples. Nos bancos acadêmicos a gente fala, isso aí é uma maravilha. Quando você vai para o mundo prático e vê como as coisas funcionam, aberrações ocorrem
diuturnamente, infelizmente, né? Mas, de uma maneira geral, acho que são essas as alterações, são essas mudanças, e pasmem, embora tenha elencado algumas mudanças que vêm ocorrendo desde 96, embora tenhamos aí 6 projetos de lei, vários deles já aprovaram, que mudaram o Código de Processo Penal em muitos capítulos, né? Hoje nós falamos aqui sobre a prisão, sobre a medida cautelar, sobre a liberdade provisória. Já há um projeto de lei, para aqueles que quiserem anotar, até para verificar o absurdo, um absurdo entre aspas, né? Um projeto de lei, um projeto o PLS, né? Projeto de lei do Senado, 156 de 2009. Esse projeto já tramitou no Senado, já foi aprovado e já foi enviado para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, ele deve ficar engavetado um bom período. Por que ele vai ficar engavetado um bom período? Porque já tem outros códigos que estão na frente, né? A gente ouve-se falar muito do Código Florestal, desses debates e tal. O Código Florestal está na frente, o Código de Processo Civil está na frente, o Código de Defesa do Consumidor está na frente e o Código Comercial está na frente. Mas uma hora vão ser analisadas essas mudanças, embora nós tenhamos mudanças das mais variadas e substanciais, tem esse projeto de lei 156 de 2009, que já foi aprovado, repito, que vai ser analisado pelo Congresso. Nesse projeto, que dizem, por exemplo, do juiz das garantias, que é uma das mudanças que ele prevê, o juiz das garantias aqui no Estado de São Paulo ele já é realidade, na cidade de São Paulo já é realidade, que nada mais é do que o Departamento de Inquéritos Policiais. É um juiz que a competência dele é exclusivamente na fase de inquérito. Então, enquanto o inquérito tramita, e o inquérito policial, para aqueles que não sabem, ele não fica por um tempo indeterminado na delegacia, o inquérito ele é instaurado, e a cada 30, 45 dias, ele tem que vir para o fórum para que seja concedido um novo prazo, se assim for o caso, o delegado pede, é pura burocracia. Vai e volta. Então, o inquérito vai até o Ministério Público concorda com a dilação de prazo, e o juiz da mesma forma. Então, o juiz do DIP faz isso, ele fiscaliza todos os inquéritos policiais. E é o juiz das garantias que é esse que tem que estar nesse projeto. Qual o aspecto negativo que eu disse que tem que tomar muito cuidado? Nós falamos em adequar o Código de Processo Penal à Constituição Federal, principalmente com relação às garantias, e se fala em juiz de garantias no próprio projeto, você pega uma interceptação telefônica, que hoje tem um prazo de 15 dias prorrogáveis por mais 15, nesse projeto de lei, a interceptação telefônica é de 1 ano. Então, você vê a razoabilidade, do jeito de é. Já alteraram aos poucos também, falei de mudanças boas. O 109, por exemplo, que teve alteração há 1 ano e meio atrás, aproximadamente, não existe mais prescrição de 2 anos. Agora, a menor prescrição do nosso código é de 3. A repercussão disso negativa, na minha hipótese, na minha opinião, e absurda, é que, por exemplo, um delito de estelionato, o delegado pode investigar 12 anos. Cadê o princípio da razoabilidade? Então, o Estado fica 12 anos investigando para um estelionato. Tudo isso para quê? Para evitar a prescrição e que, de uma maneira ou de outra, justificar a quantidade de prescrições que foram reconhecidas. E, da mesma forma, nesse projeto, também querem alterar a prescrição com relação à subida de recursos para os tribunais superiores. Então, quando for impetrado aqui o recurso extraordinário e o recurso especial, também eles querem interrupção do prazo prescricional, para você poder, o processo durar o tempo que for e você poder apenar. É uma maneira que o Estado faz, e quem sofre quem? Quem sofre, infelizmente, é quem é o lado fraco da situação, né? O cidadão ou o réu. Um aspecto, já encerrando, um aspecto que eu achei positivo desse projeto de lei, 156 de 2009, é a possibilidade de, em determinados crimes, desde que com a anuência do Ministério Público, o advogado faria uma composição com o Ministério Público, desde que o Ministério Público estivesse de acordo. Então, o réu confessa a autoria do crime, e ele confessando a autoria do crime, há a possibilidade do quê? Não tem o processo penal, você se encerra por aí, e você tem possibilidade de aplicar uma pena abaixo do mínimo.
em determinados casos pode ser visto com bons olhos, mas sempre com a anuência do Ministério Público. Gente, eram essas aí as minhas considerações, né? Sócrates já dizia que existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Então, eventos como esse servem para reflexão, servem aí para melhorar a nossa capacitação profissional. A Ordem e o Departamento de Cultura e Eventos está de parabéns, principalmente com relação a essa lei, que, se não me engano, já houveram mais de 20 palestras sobre esse tema. Eu acho que essa discussão é muito importante. Espero, de uma maneira singela, ter, né, contribuído aí de alguma forma, e fico à disposição dos senhores aí para algum esclarecimento. Muito obrigado.